Professor mesmo. Professor mesmo. Professor mesmo. Sim, mesmo. Exatamente. Já me tem chamado outros nomes, mas é assim. A mim chamam professor, eu sou educador. Pronto, mas... Também de forma resumida vou apresentar o próximo orador. Filipe Teles é um cientista político, doutorado em Ciências Políticas e docente na Universidade de Aveiro, onde desempenha atualmente a função de pró-reitor para o desenvolvimento regional e política de cidades. E integra o Governing Board da European Urban Research Association e Steering Committee do Local Government and Politics Standing Group do European Consortium for Politic Research. Desculpem o meu inglês. Eu fiz de propósito. Ele fez de propósito. Coordena a secção do Governo e Políticas Locais da Associação Portuguesa da Ciência Política. É autor de diversas obras e estudos, destaque para o seu livro Descentralização e Poder Local em Portugal, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje traz-nos o tema o processo de regionalização em Portugal. Seja bem-vindo, Dr. Filipe Teles, o que tem ser. Boa tarde a todos, senhores autárquicas, senhoras autárquicas, mais autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Eu vou também evitar aquela coisa do protocolo todo e cumprimento todos na pessoa de quem foi responsável por eu ter aceitado este convite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Ilha. Obrigado pelo desafio. Deixem-me começar por dizer que é um privilégio poder partilhar convosco algumas reflexões sobre o tema da descentralização, sobre o poder local, e eventualmente também sobre a regionalização, porque é sempre um tema quente que está no título e poderemos lá chegar. E eu poderia apresentar aqui várias razões para a satisfação. O tema sobre o qual tenho trabalhado e dedicado grande parte do meu percurso de investigação e de exploração institucional nas últimas 2 décadas, o facto da sessão, uma segunda razão desta sessão, acontecer no âmbito de uma comemoração relevante, e para quem estuda o poder local, este período quente das reformas do final do século XIX é um período particularmente interessante de observar e que nos está presente no assinalar da restauração de um concelho é uma dupla satisfação. Ou o facto de estar acompanhado também nesta sala por alguns autarcas cujo trabalho presente ou passado contribuiu para dignificar também o poder local. E, portanto, são várias as razões de satisfação e fazem reconhecer também esta alegria pessoal de estar aqui e possibilitar aceitar de imediato o convite que me interessava. O tema, e talvez por isso as notas escritas, desculpem por isso, o tema é particularmente complexo, mas de uma atualidade inquestionável, como acabamos de perceber. Os desafios que se colocam hoje às democracias contemporâneas, à governação em termos de incerteza, como alguns chamaram várias vezes, de aceleração, de transformação social, tecnológica, política, ambiental, obrigam-nos a olhar com algum cuidado e, como venho propor hoje, de forma integrada, sobre aquilo que designamos por governação, e deixem-me juntar tudo numa coisa que podemos designar de governação subnacional, a escala regional e a escala local. É um dado adquirido que a maior e mais significativa mudança e reformas que temos assistido globalmente nos modelos de governação residem precisamente a estes 2 níveis, ao nível local e regional. Se há níveis de reforma, até porque já passaram os períodos das grandes reformas nacionais e de mudanças de regimes, não sei se não virão no futuro, não sabemos o que é que a Europa e o resto do mundo nos reserva, mas essas grandes mudanças de regime já não estão a acontecer. O que está de forma muito clara nas últimas 3 décadas a acontecer um pouco por todo o planeta são alterações profundas no modelo de governação regional e governação subnacional. E eu tenho participado em diversas qualidades, enquanto docente, enquanto investigador, mas também enquanto na colaboração com algumas instituições internacionais nestes processos de reforma, e permitam-me, por isso, que comece aqui com uma breve história pessoal. Há uns anos atrás, vários, fui convidado a acompanhar e a coordenar um processo de descentralização num país da América do Sul, que não vou dizer qual é por razões que depois perceberão, uma oportunidade para ajudar e conceber a arquitetura subnacional de um país extremamente centralizado, não é Portugal, era a América do Sul, centralizado e em contexto de pós-conflito, e como imaginam foi um convite irrecusável. Fui várias vezes, tive longas reuniões com o Governo, com a equipa, com o departamento responsável por isto, trabalhei com diferentes níveis de governação, agências, partes interessadas, governos locais, etc. Quase só a lei estava aprovada, portanto já, eu não posso dizer final do processo, faltava a ratificação, mas final do processo, recebi um telefonema
O Presidente, que não tinha tido a oportunidade nem motivos para conhecer antes, queria alguns minutos comigo. Claro que a resposta foi: o prazer é todo meu, é que se responde a um Presidente de uma República, não se pode dizer outra coisa, claro que tem todo o prazer. E ele disse que só tinha uma pergunta, explicou que sabia o que é que tínhamos feito, queria agradecer-me, muito simpático, mas disse-me o seguinte: quero que me explique a reforma numa frase. Como sabem, os consultores fazem-se pagar caro e dizem que demora muito tempo a resolver problemas e, portanto, não podia explicar numa frase só aquilo que demorou 3 anos e meio a fazer. Mas, como já estava de saída, escolhi a abordagem diferente e disse-lhe uma coisa muito simples. A descentralização, porque essa reforma, tem a ver com dar voz sem receios. Disse-lhe só isto, a tradução era esta: voz ao contexto, aos diferentes agentes envolvidos, aos que têm responsabilidades, àqueles com diferentes interesses nas políticas públicas, voz às pessoas. Essa é a ideia fundamental por trás de qualquer reforma descentralizadora. Dar voz, disse-lhe eu, a conversa depois foi longa, foi mais interessante, mas dar voz é o poder especial das pessoas que têm poder. Não há descentralização sem aqueles que têm poder quererem aplicar esse poder. E essa é a ferramenta de liderança mais poderosa que existe no exercício de cargos públicos. Deixem-me vir para Portugal agora, e é preciso urgentemente ultrapassar receios infundados sobre as consequências de um olhar sério sobre as políticas públicas de base territorial, de proximidade. O modo para a reflexão que aqui trago tem no conceito de coesão territorial um ponto de partida. Entendemos que coesão territorial é essa coisa aparentemente difícil de definir e sujeita a múltiplas interpretações, enquanto uma forma de garantir aquilo que alguns designam por soma positiva de diferentes especializações territoriais. O que isto quer dizer? Que territórios diferentes, com recursos e características económicas, sociais, ambientais diversas, podem, quando capazes ou induzidos a valorizar esse potencial, podem promover condições para a criação de emprego, para a qualidade de vida, para responder às necessidades específicas das populações, para a prestação adequada dos serviços públicos, garantir os necessários equilíbrios ambientais. O resultado não é, evidentemente, tornar todos os territórios iguais, mas, sendo diferentes, torná-los igualmente viáveis. Essa é a ideia da coesão territorial. Há demasiada investigação sobre isto, não quero ouvir mais um académico a falar sobre isso. Digo demasiada por sermos muito bons a fazer diagnósticos, é aquilo que nós somos mais especialistas a fazer e muito pouco eficazes a implementá-los. E este é um caso particularmente evidente desta maleita. A evidência mais comum desses diagnósticos é que políticas públicas que permitem uma eficaz resposta em função resposta e promoção da coesão territorial são as mesmas que garantem respostas diferenciadas em função dos territórios. As mesmas que assumem que territórios diferentes devem corresponder respostas de serviços públicos, infraestruturas, políticas sociais e económicas também diferentes. O crescente reconhecimento deste mantra, desta coisa que nós andamos todos a repetir há umas décadas, na implementação e no desenvolvimento de estratégias de inovação, de coesão, tem sido sublinhadamente destacado pela OCDE e pela União Europeia, eu diria, nas últimas 2 décadas. Mas bons alunos na aplicação dos fundos não se têm traduzido em reais melhorias e sabemos bem a diferença entre tirar boa nota e adquirir competências. Eu também tenho aqui uma piada sobre o ensino. Há aqui uma diferença entre tirar boa nota e adquirir competências. A relação entre coesão e proximidade é, assim, indissociável. Ainda que a expressão coesão territorial tenha a palavra território nela contida, parece andar em Portugal de costas voltadas. Uma nota importante aqui para a diversidade. Já que estamos a falar de respostas diferentes a territórios diferentes, é preciso perceber se em Portugal nós temos territórios diferentes. E a diversidade no território de Portugal português é usualmente apontada como um dos fatores explicativos para identificar ou para justificar instrumentos de descentralização, precisamente para atender às diferenças nas circunstâncias geográficas, demográficas e económicas entre as diferentes jurisdições locais. Portugal é claramente um exemplo dessa diversidade, ainda que o modelo, as competências, os instrumentos de governação local sejam exatamente iguais, independentemente dos territórios a que nos referimos. Apesar do tamanho médio relativamente elevado da população por município, aproximadamente 34, já menos, mas 34 mil habitantes, em média, por município em Portugal, e é só para as médias que normalmente se usa. Recordo aqui, não estava nas notas, mas não me canso de contar esta história, quando a Troika decidiu olhar para a reforma das autarquias em Portugal, olhou para a média, e a média deu asneira, não é? Porque a média deu asneira 2 vezes, porque somaram os 2 tipos de autarquias locais, somaram as câmaras municipais e somaram as freguesias,
somar os municípios e as freguesias, o que dava um número, na altura, suficientemente significativo, 4.500 e qualquer coisa, mas então 4.260 mais 308 municípios. Se dividimos a população total, Portugal estava com municípios pequeníssimos, como se fosse Espanha ou França. E, portanto, a proposta famosa, vamos fundir. Não há outra hipótese. Mas esqueçam essa história, depois podemos falar sobre ela. A população mundial, a população municipal varia, porque a diferença é que interessa, e não a média, aproximadamente, esquecendo, por razões de limitação geográfica, claro, os municípios da Madeira e dos Açores, aproximadamente no território continental entre 1.400 habitantes e 546.000 habitantes. Apenas 6 municípios têm mais de 200.000 habitantes, sendo que 4 se situam na área metropolitana de Lisboa, sabemos, Lisboa, Sintra, Cascais e Loures, e 2 na área metropolitana do Porto, temos aqui um divíssimo representante, Vila Nova de Gaia e Porto. Entre os 100.000 e os 200.000 habitantes temos apenas 18 municípios. Do total de 308, 120 têm menos de 10.000 habitantes. Acresce o facto de mais de metade da população portuguesa ser residente em apenas 10% dos municípios. Mais de metade da população portuguesa reside em 10% dos municípios, ou também, se quiser de outra forma, 75% da população reside em 25% dos municípios. 3 quartos num quarto. Imagine uma família de 4 pessoas e 3 deles viviam no mesmo quarto e o outro tinha direito a um quarto sozinho, sem sorte. Talvez a mãe ou o pai. Outros indicadores poderiam ilustrar esta diversidade que, não sendo acompanhada por qualquer diferença em termos de competências descentralizadas, torna um sistema de governação subnacional particularmente distintivo no quadro europeu. Estamos sozinhos nisto. A área do território dos municípios varia entre 8 km² e 1.721 km². A densidade populacional varia entre 5,1 habitante por km² e 7.363 habitantes por km². A população inativa, um dado importante hoje no Portugal contemporâneo, entre 52 indivíduos por 100 ativos, ou municípios onde há 212 cidadãos inativos, pelas mais diversas razões, jovens, reformados, outros, 212 por cada 100 ativos. Isto, e eu podia continuar aqui com números, não interessa, é só um retrato muito simples da diversidade económica, social e cultural dos diferentes territórios que são governados exatamente da mesma forma, com as mesmas regras. A perspectiva que vos trago sobre coesão está indissociavelmente ligada da governação local e regional. Não é de todo possível falar em coesão territorial como desígnio nacional sem um processo sério e determinado de descentralização que garanta respostas diferenciadas a necessidades que são diferentes. Há para isso que reconhecer que a governação subnacional em Portugal apresenta enormes desafios. A rapidez da mudança que falava, termos desenhado um modelo de governação subnacional há 5 décadas na transição para a democracia e que ainda hoje persiste apesar destas mudanças todas. Há vitórias, há ganhos, há vantagens, há virtudes deste modelo, mas há ineficiências neste modelo. E é preciso, por via das propostas que estão a ser feitas, entre outras, afinar de forma muito cuidadosa e séria o modelo de governação subnacional em Portugal. A centralização do país não se traduz apenas na concentração de serviços em Lisboa. Ainda que, não sei se estuda ainda o Almeida Garrett no ensino secundário. Sim? Ok. As viagens da minha terra. Ainda que o Almeida Garrett nas viagens da minha terra só tenha ido até Santarém, e acho que continuamos com esta perspectiva que o país vai de Lisboa. E Santarém já é longe para alguns lisboetas. A centralização não se traduz apenas na concentração de serviços em Lisboa, mas nas práticas de governação, na exploração limitada do potencial da governação dita multinível, na relação aos diferentes níveis, nos recursos extremamente reduzidos das autarquias locais. Com efeito, uma simples observação de dados comparados com os restantes países da União Europeia possibilita a constatação destes factos. Lá vou eu apresentar-nos outra vez, peço desculpa. A percentagem da despesa pública nacional que é efetuada pelo nível local em Portugal é de 12,6%, sendo que o mesmo valor médio para a União Europeia é 33,4%. Quando a percentagem do PIB, em percentagens do PIB, a despesa pública que é efetuada nos níveis de governação local é de 5,6% em Portugal, sendo a média da União Europeia de 15,5%. O emprego público na administração local ronda aos 18% do total de trabalhadores da administração pública, comparando com alguns países europeus onde esse valor chega aos 60% e aos 75%. Atendendo ao valor médio de habitantes por município e à população total do país, Portugal é o único caso dentro do grupo de Estados-membros da UE, da União Europeia, com valores semelhantes que não apresentam um nível regional de governação. Único. Apenas a Bulgária, com 7 milhões de habitantes
e os países com menos de 3 milhões, estamos a falar de ilhas no meio do Mediterrâneo, e outros, por exemplo, mais pequeninos, têm características semelhantes. Se atendemos aos indicadores de despesa referidos, encontramos apenas situação comparável na Grécia, em Malta, Chipre e Hungria. Independentemente dos indicadores que usarmos para comparar o modelo de governação, estamos sempre entre os países mais centralizados da Europa e a posição remota ocupada por Portugal em todos os índices de centralização não tem oscilado significativamente ao longo das últimas décadas. Acréscimos de reformas parcelares e pontuais têm sido muito pouco expressivas nesta matéria, não têm acompanhado a tendência europeia, tendo sido Portugal, nestes índices que há pouco referi, sendo ultrapassado frequentemente pelos países que mais tarde chegaram à democracia, nomeadamente os Bloco do Leste, e que mais tarde também chegaram à própria União Europeia. Parece fácil assim, feito o diagnóstico, que eu disse que fazemos muitos, e está mais um, parece fácil assim diagnosticar o doente e o centralismo político do nosso país, mas são também reconhecidos os cada vez mais perniciosos efeitos que este centralismo tem provocado aos mais diversos níveis da nossa sociedade, da nossa economia, das nossas cidades e dos territórios. Porém, apesar disso, mantêm-se vários enviesamentos e dificuldades no posicionamento de visões verdadeiramente integradas e de ações coerentes de centralização. O presente processo de centralização para as autarquias mantém-se impregnado de maleitas na adequada relação entre competências e recursos, podendo deixar as autarquias ainda mais dependentes de uma cultura típica em Portugal de busca de rendas, de negociação com o governo, eliminando aquele conceito fundamental da autarquia que é a autonomia, numa relação de dependência com os governos centrais e mais enclausuradas numa gestão imediatista de execução de tarefas e sem capacidade estratégica. Por isso é que tantos de nós preferem chamar de tarefização do poder local e não tanto centralização. Países democráticos, coesos e desenvolvidos encontram a governação subnacional descentralizada um instrumento eficaz de legitimação, coordenação e implementação de políticas públicas. Não há fantasmas escondidos, nem ameaças preparadas para abalar regimes, nem para colocar em causa princípios fundamentais de transparência nem de governabilidade. Não há sequer debate necessário sobre as virtudes da descentralização tão evidente e autoexplicativa que é o conjunto autoexplicativo que é o conjunto de vantagens associadas. Mas em Portugal parece que há medos, mitos, e eu diria que esta nossa especialização em diagnósticos, para a qual acabei de contribuir, peço desculpa, não se tem traduzido depois nas prescrições certas para ultrapassar estas maleitas. A visão integrada sobre a descentralização deve contribuir para que a nova arquitetura da governação subnacional, as competências e as instituições políticas locais e regionais sejam verdadeiramente ajustadas. A descentralização continua a afirmar-se como uma tendência das mais indiscutíveis nos temas de governação na Europa e há razões objetivas para essa tendência que não resultam de uma qualquer moda ou de uma predisposição especial dos países. Não há nada que nos diferencie nesta matéria, exceto o facto de sermos, como resultado, diferentes. A eficiência e a coordenação e a adequação de políticas públicas, os ganhos de escala, a democraticidade nas decisões resultantes de entidades locais e regionais administradas por órgãos eleitos democraticamente é irrefutável. Hoje, a larga maioria dos países democráticos e desenvolvidos encontram nesta reorganização, na modernização do Estado, um dos instrumentos mais eficazes de legitimação, de coordenação e de implementação de políticas públicas. O orgulhosamente sós nunca nos deu e não nos dá necessariamente, já sabíamos, a razão. Antes, pelo contrário, há razões objetivas para que esta tendência de centralização aconteça. O argumento da eficiência da estrutura administrativa, os argumentos democráticos, os equilíbrios interregionais que permite estabelecer, a estabilidade das políticas públicas, são todos uma lista longa de virtudes associadas a Estados descentralizados. Neste novo ciclo em que entramos, pós-pandemia, desafiados pela Agenda 2030, pelo novo período europeu de programação, o apoio aos Estados-membros, nova legislatura, duas guerras, um bem pensado e debatido e integrado processo de centralização é absolutamente indispensável em Portugal. Há pouco falava dos mitos, e eu julgo que os mitos são importantes de ser desmontados. Um primeiro mito sustenta-se no pressuposto que Portugal é um país demasiado pequeno para ter estruturas mais descentralizadas. Mas Portugal, na sua unidade, não só não é um país pequeno, como é múltiplo e diverso, já ouvimos, e países com população inferior à portuguesa, em grande maioria com territórios mais pequenos, desmentem este mito. A Áustria, a Bélgica, a Chequia, agora, a Croácia, a Dinamarca, a Eslováquia, a Grécia e a Suécia têm 2 ou mais níveis administrativos subnacionais. São países integrados? Tenho dúvidas. Segundo mito, sustenta que a mais descentralização e mais poderes regionais criarão novos fenómenos de caciquismo político. Já dissemos isto tantas vezes, é fácil repetir.
E o problema das frases feitas sem fundamento é que elas são muito fáceis de repetir. Mas as atuais estruturas regionais da administração desconcentrada do Estado, com um papel determinante em várias áreas de atuação e coordenação de políticas públicas, por exemplo, as CCDRs e a sua enorme responsabilidade na gestão de fundos comunitários, constituem já hoje uma malha de poder que convém justamente que seja menos nebulosa, mais transparente e mais democrática. Reforçar a exigência de ação política a estas escalas e combater o desconhecimento e a alienação dos cidadãos relativamente a estas estruturas é fundamental. E a democratização dos níveis regionais tem esse contributo. Terceiro mito. São só 5 que eu já me calo. Terceiro mito. É o fantasma dos recursos e o aumento dos custos. Caciques, e a seguir está a custar muito. A governação de base territorial tem tornado evidente nas últimas décadas novos tipos de eficiências e de produtividade. A coordenação de políticas públicas à escala supramunicipal permite reconhecer a importância e os resultados que são valorizados nesta matéria. A redução de custos com a administração central, através da distribuição de meios pelas administrações subnacionais, sejam elas quais forem, tem sido sempre, em todos os países onde acompanhamos estas reformas, sublinhados como vantajosos resultados da descentralização. Os custos já lá estão. Estamos a falar de transparência e democraticidade. Um quarto mito sustenta que a centralização se faz contra Lisboa. E que Lisboa só ganha se mantiver o atual status quo. Este é o mito que é alimentado por agentes cuja neutralidade se alicerça na direção destes debates para campos populistas e pouco saudáveis, e que normalmente coloca quem defende a descentralização ou a própria regionalização como uma forma de descentralização, como uma das suas principais bandeiras políticas, e depois parece que está toda a gente contra Lisboa. Mas o terreiro do Paço não é Lisboa e Lisboa não é a região de Lisboa. E os vastos desafios com que a maior região metropolitana do país presentemente se depara exigem tanto como para o resto do país que se faça uma séria descentralização. Lisboa só tem a ganhar com a descentralização. Todas as grandes áreas metropolitanas dos países que mais promoveram a descentralização beneficiaram com o processo de descentralização. Porque se centraliza também para essas áreas metropolitanas. E há respostas necessariamente diferentes que a região de Lisboa e a cidade de Lisboa, dependendo do nível, podem dar aos seus próprios desafios. Por fim, o mito da ameaça da identidade e à coesão territorial. Ainda há visto, que é uma coisa curiosa, nos debates no referendo em 98 havia esta questão, continua o mito da ameaça à identidade, esta parece ser sempre o último recurso contrário à descentralização e mesmo à regionalização, e este é um mito sustentado em visões que não entendem plenamente o princípio da subsidiariedade que alimenta, por exemplo, a Constituição Europeia, o desenho contemporâneo dos Estados democráticos. A identidade nacional não é colocada em causa em nenhum país descentralizado. Antes, pelo contrário, e é importante reforçarmos isto, a descentralização e os poderes regionais normalmente são usados precisamente para equilibrar diferenças internacionais, diferenças culturais e linguísticas que em países como em Espanha, ou a Bélgica, ou na Áustria, na Suíça, têm precisamente na descentralização e na regionalização, ou nos órgãos regionais, mecanismos para negociar e equilibrar estas diferenças identitárias nacionais. Não é o caso português, nem se cria instabilidade na identidade nacional, precisamente porque se descentraliza mais. É essencial, mesmo urgente, uma atuação de competências, de órgãos de decisão e respectivos recursos para as escalas territoriais mais pertinentes, convergindo para uma maior proximidade entre cidadãos e estruturas de governo e da administração com responsabilidades sobre os territórios, bem como uma reconhecível e racional divisão administrativa, a par já agora, e já que vamos entrar num novo período eleitoral, de uma maior coerência dos processos de representação política e eleitoral em Portugal. Olhamos com mapas que não fazem sentido. O mapa eleitoral para a Assembleia da República é distrital, o mapa de alguma administração pública desconcentrada é regional, o mapa de alguma do poder local é o mapa que temos, mas depois há o mapa das NUTS 3 e das comunidades municipais e áreas metropolitanas que não coincidem com isto, e a confusão que temos no país é uma confusão de mapas que só não facilita uma cidadania informada, muito menos decisões coerentes e com menos custos de contexto. E para terminar, minhas senhoras e meus senhores, o poder local em Portugal tem sempre perceber um caminho de modernização e de respostas inovadoras aos desafios complexos das políticas públicas que me referia no início. Tenho e feito de forma muito clara, enfrentando os constrangimentos e as limitações de um país excessivamente centralizado. Outras condições permitiriam que este tem sido um dos agentes mais decisivos no desenvolvimento da coesão territorial, do poder local, tivesse sido ainda mais determinante na resposta às necessidades das populações dos territórios.
É urgente esta racionalização da arquitetura da governação subnacional e o apelo a um inteligente processo, a um consequente processo de descentralização deveria ser relativamente fácil de alcançar. Necessitamos de debate, participação que enfrente os olhares simplistas sobre esta matéria, identificando os passos a dar na aproximação da política aos territórios e ao país, ultrapassando as narrativas populistas associadas àqueles mitos que parecem absolutamente infundados. É exigível, assim, uma abordagem integrada, a palavra que eu dizia que usava no início, não limitando a discussão ao processo de reforma, à mera delegação de competências, que é uma palavra tão autoexplicativa usada em Portugal, delegação de competências, que é uma discussão que podíamos ter noutra altura. Em quase nenhum país se usa a palavra delegação de competência quando há uma competência que passa a ser de um nível de governação diferente. A delegação diz tudo. O poder é meu, mas eu empresto durante um tempinho. É isso que significa delegação. Tantas vezes a mera tarefa de poderes e as competências que lhes são atribuídos, e por fim descomplexificar ou descomplicar, em português mais simples, descomplicar a relação entre os diferentes níveis de governação. É muito interessante, eu aqui termino, quando me pedem, no contexto daquelas coisas em inglês, que estamos aqui a ver, para falar sobre o caso português entre os colegas, nas diferentes academias ou com agentes políticos de outros países, e eles olham para Portugal e dizem: vocês têm um modelo muito simples, porque está na Constituição, nível nacional e o nível local, é o que existe. E depois começamos a explicar o que é que isto tem pelo meio. E o que tem pelo meio é uma confusão, é uma nebulosa, pouco transparente, com grandes responsabilidades no dia-a-dia da vida dos cidadãos, não democrático, e que não corresponde a esta visão simples de um nível nacional, governo nacional e órgãos de representação nacional, e um nível local com dois tipos de autarquias. Não há isto, apesar de ser isto, parece, os estudos comparados que fizeram Portugal como um sistema muito simples de organizar. E, portanto, descomplexificar ou descomplicar parece-me um D fundamental no processo de centralização de Portugal. Não há nenhuma mudança que resulte apenas da retórica, e foi o que eu fiz aqui durante uns e tal minutos, retórica, e não há nenhuma retórica que se torne em prática quando os instrumentos, os meios e as responsabilidades não estão atribuídos. E, portanto, podemos continuar a falar de poder local. Se não houver poder local, não vale a pena estar a continuar a falar dele. O legislador, seja ele quem for, ou ela quem for, daqui a uns meses, o legislador precisa de ajuda, mas isso só acontecerá quando o legislador reconhecer o poder local e não apenas o lugar do poder. Já disse só umas vezes e repito, quando o legislador reconhecer o poder local e não apenas o lugar do poder. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite que me interessaram para hoje falar sobre esta matéria. Muito obrigado a todos.